Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro e tô aqui hoje, né? Todo mundo aí na expectativa para o início do jogo da Copinha, né? A primeira fase de mata-mata. O Cruzeiro enfrenta o Paraupebas daqui a pouquinho. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, o jogo já vai estar rolando. Mas estou aqui para falar sobre um assunto que rendeu muita polêmica ontem, né? Que foi o valor, né, da contratação da aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador Matheus Davó, atacante do Corinthians, que esteve ano passado emprestado ao Bahia, né? E a polêmica toda começou por causa dessa matéria aqui que saiu no GE, né? Tá aqui, GE Futebol. Corinthians vende 60% de Davó ao Cruzeiro por 3,5 milhões, atacante de 23 anos. Bom, e aí, logicamente, a polêmica toda ficou porque dentro da política de austeridade, né, que o Cruzeiro vem fazendo, inclusive perdendo algumas negociações, né, porque o Cruzeiro faz sua proposta e aguarda a resposta, e não tem leilão, não entra em leilão, não tem nada disso, né? Você vê agora mesmo aí sendo dificultada a situação do Agostinho Almendra, né? O Cruzeiro não entra mesmo nessas situações de leilões. Então, isso assustou muito, né? O torcedor do Cruzeiro ficou assustado, porque são valores assim, nada contra o jogador, etc., mas pelos números, pela carreira do jogador, um valor altíssimo, né? Seriam uns 3,5 milhões, sendo que o Nicola tinha noticiado, né? Um valor muito menor. O que a gente fez aqui no canal, como a gente sempre faz, né? A gente vai procurar a informação com os especialistas, com os profissionais, com os jornalistas, né? Esse é um canal do torcedor, né? Lembrando, aproveitando e pedir para você que está aí vendo a gente para deixar seu like aqui no canal do Torcedor Cruzeirense, né? Para compartilhar nosso conteúdo e se inscrever no canal que está rolando aí sorteio, né? Diretos, rola sorteio toda semana para os inscritos e ainda estamos aí no sorteio dos 20 mil inscritos, ainda tem kit churrasco, camisa oficial, só se inscrever no canal e no link que está na descrição. Então, todo mundo assustou muito com essa matéria que saiu no GE, colocando aí 3 milhões e meio de reais por 60% de Matheus Davó. Bom, fui lá no canal do Nicola perguntar para ele sobre isso, o que tinha acontecido, né? Qual seria o valor. Samuel também falou sobre o assunto. Vamos ver o que o Nicola disse, o que o Samuel disse. Depois a gente vai dar aqui a nossa opinião e você, torcedor, vai deixar também a sua opinião aí no chat. Ó. Tá aqui, vamos ver o que o Nicola disse. O Mundo Azul Cruzeiro. Fala, Nicola, é o Rafa. Qual foi o preço do Davó de verdade? E essa história do Almendra no raio? O Mundo Azul, a informação que eu tenho é de que o Almendra já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, tentou convencer o Boca do Galo e o Boca disse a informação dele é diferente sobre do o Davó. Samuel, né? O Corinthians, agora que interessa. O Corinthians está vazando por meio dos setoristas que a operação do Davó foi de 3 milhões e meio de reais. Não faz nenhum sentido. Não mesmo. Porque o Davó custou 2 milhões de reais e no Corinthians ele mal jogou. Primeiro que já está estranho é que, assim, o próprio time falando do valor da venda já é um negócio estranho, né? Porque normalmente não se divulga isso. O que se especula é que para que o Corinthians chegue a esses 3 milhões e meio de reais, há a inclusão de negociações envolvendo Bidu e percentuais do Guarani e do Cruzeiro, tá? Então é uma grande confusão. O valor que eu tenho em relação ao Davó é bem menor, algo na casa dos 700 mil pela cessão dos direitos econômicos. O Davó tinha contrato com o Corinthians até dezembro, o Cruzeiro passa a ter 60% dos direitos econômicos e o Corinthians passa a ter 40%. Só uma observação importante, Matheus Vital sempre foi mais jogador do que o Davó, isso não há discussão, né? Nem o Matheus Vital rendeu dinheiro ao Corinthians, o Matheus Davó renderia 3,5, enfim. Mas é o que o Corinthians tem afirmado, tá? O que o Corinthians falou, né? E aí você para pensar também, se o torcedor aqui presente parar para pensar um pouco, vocês vão ver que não faz nenhum sentido, até pelo contrato, né? O jogador que tinha contrato até o final do ano, vai pagar 3 milhões e meio, só se fosse um grande craque aí em ascensão, né? Não tem a menor lógica isso. Parece que o Corinthians fez um balaio de gato envolvendo aí parte de direitos de Matheus Bidu, ou talvez uma taxa de vitrine aí por Matheus Bidu, alguma coisa assim. E o Samuel Venâncio, nosso gigante setorista do Cruzeiro, também falou sobre o assunto. Olha aí. Compra 60% dos direitos econômicos do jogador. Hoje até sai uma matéria, o Cruzeiro não fala sobre valores, e sai uma matéria de que os valores seriam de 3 milhões e meio de reais.
Eu busquei uma informação que o valor não seria esse e estaria até longe deste valor. E até é uma informação que bate com o que trouxe o jornalista Jorge Nicola há algum tempo. A gente ainda está tentando buscar em outros lugares, em outras fontes, que não sejam os clubes. O Cruzeiro, repito, não fala. O Corinthians, acho que abertamente também não vai falar. Enfim, esses 3 milhões é uma informação que saiu vazou, e eu achei ela diferente do que a gente estava imaginando. Então, seria um valor bem alto. 3 milhões e meio de reais. O Davó, que teria mais um ano de contrato apenas. E até conversei com o Nicola e ele me disse, Samuel, o Nicola há alguns dias trouxe 700 mil reais por 60% dos direitos econômicos. Faz sentido. E ele falou que conversou com uma pessoa, voltou a conversar hoje, e a pessoa disse, eu não vou te confirmar os valores, mas são bem menores do que isso aí que foi comentado. Então, vamos seguir. Se a gente tiver algum documento para cravar, aí a gente traz. Bom, então, torcedor do Cruzeiro, acho que pode ficar bastante tranquilo que o Cruzeiro não iria desembolsar 3 milhões e meio de reais aí pelo Matheus Davó. Nem faz sentido, né? Como o próprio Nicola falou, como o Samuel também registrou, isso não faria o menor sentido, né, para esse jogador que eu estou colocando na tela aqui, né? Aqui ainda está como jogador do Corinthians, né? Cadê? Eu tinha atualizado aqui, ué. Mais cedo ele estava como jogador do Cruzeiro, aqui ainda está Corinthians, tá bom. Então tá aqui, né? Um jogador de 23 anos, 1,78 m, é jogador que foi pouco aproveitado no Corinthians, teve uma média boa no Bahia, aqui, de notas. Então, assim, é um jogador que pode ajudar, né? Pode contribuir. Fazer um papel ali talvez parecido com o que Luvanor fez na Série B. Poderíamos colocar algo assim, né? Aí, ó, pelo Bahia, a média 6,93, uma média boa, né? Você vê que é um jogador de muita movimentação, né? Olha aqui, o mapa de calor dele é até um mapa de calor estranho, né? Que você vê uma movimentação muito grande, realmente. Aquele cara que a defesa deve ficar doida com ele, porque é muito difícil de marcar. O cara está em toda parte do campo, né? Foram 36 jogos, 21 como titular. Ele foi titular uma grande parte do campeonato pelo Bahia, né? Teve 3 vezes na seleção da semana, isso é é um número alto, né? Marcou 9 gols, né? Um gol a cada 3 jogos. Um gol a cada 3 jogos. Ele faz várias funções ali no ataque também. Então, uma média de 2 finalizações por jogo, 4 assistências, 2 grandes chances criadas. Então, assim, é um jogador que contribui, né, ofensivamente, isso aí não resta nenhuma dúvida, né? Não é um craque, né? Não joga o fino da bola aqui, ó. Um dado negativo dele é que ele acerta só 66% dos passes no campo de ataque, talvez por sempre estar tentando aquela tabela mais rápida, né? Que as médias dele, você vê que são médias boas, né? Olha, para você falar que ele foi mal só em um jogo aqui em CRB e Bahia, você pode dizer que ele foi mal no jogo, né? Nesses que apareceram aí na tela, né? Então, um jogador que tem números razoáveis, pode contribuir sim com o Cruzeiro, na minha opinião, mas logicamente, né, não valeria aí os 3 milhões e meio. Para chegar nesse valor, vazaram do Corinthians um balaio de gato, negociação daqui, negociação dali para chegar nesse valor, mas o Nicola mantém os 700 mil. O Samuel também diz que é um valor bem abaixo desses 3 milhões e meio, então acho que o torcedor pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Minha opinião, você vai deixar a sua no chat aí. A minha opinião é o seguinte, 700 mil é bom negócio, jogador de 23 anos, pode contribuir 60%, o Cruzeiro pode, ano que vem, fazer uma negociação envolvendo esse jogador aí, conseguir até uma boa negociação acima disso, né? E mesmo assim, acho que ainda não chegaria nesses 3 milhões e meio. Mas acho que pode render dinheiro, pode render em campo, né? Por um valor menor, por esse valor bem menor que foi falado anteriormente aí, eu acho bem bacana o negócio. Logicamente, por 3 milhões e meio seria um péssimo negócio, tá bom, pessoal? Valeu demais, estamos juntos. Até amanhã, né? Até mais tarde, tem live. Eu fui!